Seja muito bem-vindo à nossa próxima pílula de estratégias de estudo. Você tomou a primeira pílula, está forte, melhorou, soube a motivação, aprendeu com os erros do professor para não cometer alguns erros na sua preparação? Então vamos lá, vamos avançar, vamos tomar mais uma pílula de estratégias de estudo para melhorar as nossas estratégias e obter a aprovação o mais rápido possível. Vamos lá. Uma dúvida muito comum na preparação dos concurseiros é a concentração. Muitos alunos perguntam no projeto que eu tenho, que é o Plano de Ação Policial, até mesmo na sala de aula, no Rota Concursos, professor, eu não consigo me concentrar. Então eu trouxe para você aqui algumas dicas que você deve aplicar que vai dar certo. A primeira delas é o método imersão. Eu chamo o método imersão porque, de fato, a ideia é que você tenha uma imersão completa na sua preparação. Quando você for estudar, lembre-se disso, você estuda agora, a partir de agora, por blocos de 50 minutos. Ah, professor, como assim bloco de 50 minutos? Olha aqui, presta atenção. A nossa concentração, ela existe um pico. Ela chega um momento, por exemplo, ela tem um momento inicial, né, de concentração, você começa a ter um momento maior de concentração, começa fraco, começa a aumentar, você começa a ficar mais concentrado nos estudos, e depois tem um declínio. É um momento que você precisa dar um intervalo. Esse intervalo é importante exatamente para quebrar essa parte que ele começa a ter o declínio, você dá um intervalo, você inicia novamente uma curva da concentração. Quando ela começa a cair, você corta de novo. Entendeu? Porque é o seguinte, se você persistir em estudar longas horas de estudo, você não terá retenção de estudo, terá baixa produtividade. Então, você precisa estudar por blocos de 50 minutos. Esses 50 minutos eu testei com alguns alunos, foi experiência própria também, com diversos alunos, que é o momento que o aluno começa a já ter um declínio, e é o momento que você precisa dar o intervalo. E esse intervalo, você não deve simplesmente desligar o cronômetro, você deve sair do ambiente de estudo, toma um café, conversa com algum amigo, um parente, manda uma mensagem, mas saia do ambiente de estudo. Você precisa fazer uma caminhada breve de 10 a 15 minutos na sua casa ou na biblioteca que você estuda, não sei. Mas no intervalo você precisa sair do ambiente de estudo. É um momento interessante para você quebrar essa curva da concentração. Voltou, ligo novamente o cronômetro e inicia mais um bloco de 50 minutos. Então, o seu estudo ele sempre vai ser de 50 e 50 minutos. Blocos de estudo de 50 minutos. E nestes 50 minutos é imersão completa, ok? Seu celular, ele não pode estar na sua mesa. Se ele estiver na sua mesa, você não concorda comigo com uma tentação muito grande? Quando você escutar um sinal que você recebeu uma mensagem pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp, faça da seguinte forma, deixe seu celular longe do seu ambiente de estudo. Ele não pode estar próximo do seu campo de visão. E você vai fazer um compromisso com você e comigo. Nestes 50 minutos, você não pode levantar. É um compromisso que você tem. Você vai estudar. Eu não vou levantar até completar os 50 minutos. Não vou levantar. E eu não vou mexer no celular. Você vai estudar blocos de 50 minutos. Deu um intervalo, aí você vai buscar seu celular, vai mexer nele, por exemplo, mandar uma mensagem. Olha, quando eu estudava, eu deixava meu celular em outro cômodo. Eu estava no meu quarto e deixava em outro cômodo, na sala, com a internet desligada. E depois voltava, depois do intervalo, eu consultava as mensagens, tomava um café, andava um pouco e voltava. Então, olha, se você quer obter melhores rendimentos nos estudos, é você estudar por blocos de 50 a 50 minutos. Existe uma diferença muito nítida entre horas líquidas de estudo e hora bruta. Muitas pessoas dizem, eu tenho 10 horas para estudar, mas será que é isso mesmo? Será que se você tivesse hoje, você não trabalhasse, tivesse o dia todo para estudar, você conseguiria estudar todas as horas disponíveis? Claro que não. Por isso que é importante você diferenciar o que é a hora líquida de estudo, que é a hora de fato produtiva, realmente de estudo efetivo, e da hora bruta, a hora total. E quando você estuda por blocos de 50 minutos, você tem maior produtividade, você tem um controle maior do seu desempenho. Então 50 minutos de concentração total, sem celular na mesa, sem levantar, intervalo e banheiro, é só no intervalo. Deu os 15 minutos, 10, vai lá no banheiro, volta, depois você vai manter os blocos de 50 minutos. Método de imersão, faça o teste. Você vai identificar uma maior produtividade, uma maior concentração. Seu cérebro, ele tem uma única função, estudar, não é mexer no celular, não é pensar em nada, é produzir. Celular, redes sociais, só no intervalo. Blocos sempre de 50 e 50 minutos. É quando você tem um tempo disponível para estudar. Ah, professor, e qual que é o tempo disponível para me ser aprovado? Quantas horas eu preciso estudar por dia? É uma pergunta muito comum. Pense assim, estudar para concurso numa fase, é uma fase que vai passar. Mas se você ter
prioridade, tiver um pouco mais de empenho, vai passar mais rápido. Então, olha, estudar o máximo que você consegue, sem comprometer as demais áreas da sua vida. Se você tem 3 horas, que é o ideal, 3 horas de estudo por dia, depois do trabalho, ótimo, mas que seja 3 horas de constância. Ah, não é intensidade não, 10 horas em um mês você vai ser aprovado. Olha, 3 horas todos os dias, aplicando o método de imersão, que eu expliquei. Para você ter concentração também, o local de estudo é muito importante. Por quê, professor? Preste atenção. Se você estudar num ambiente... Imagina o seguinte, você está estudando na mesa da cozinha, aí tá lá sua mãe conversando, o seu irmão tá brincando na mesa, joga um aviãozinho, aí sei lá, você tem um primo que chega de longe e dá um tapa na sua cabeça, vamos fazer outra coisa, vamos jogar uma bola, vamos fazer outra coisa, vamos ver o filme. É prejudicial, você não consegue se concentrar. Então, olha, aplicando o método de imersão, você precisa escolher também um local propício para estudar. Um local que você consiga obter melhores rendimentos. E se você escolher um local, você terá melhor produtividade e melhor desempenho nos estudos. Eu já fiz o teste. Então, se você vai estudar, o que você tem que observar no seu local de estudo? Esse local é um local silencioso? A primeira informação. Professor, só tem minha casa para estudar e lá em casa todo mundo conversa. Já ouvi isso. Dica. Compra um foninho de ouvido, coloca em plano de fundo também um som de chuva. Eu estudava com som de chuva, música clássica, ou até mesmo ventilador. Coloca um ventilador lá, vai fazer aquele barulho dele, você vai criar um plano de fundo, um barulho uniforme, que vai ficar um plano de estudo dos seus estudos e vai cortar, vai quebrar qualquer tipo de ruído, barulho, conversa paralela. Depois do estudo, você está estudando uma matéria que você não gosta, quer ver português, né? Seu cara de pau sabia. A maioria não gosta de português, é muito chatinho algumas regras, né? Mas é importante, você precisa do português para ser aprovado. Ou uma outra disciplina que você não goste. Se você escutar uma fofoca de uma vizinha ou vizinho, um assunto polêmico, essa fofoca vai ser mais interessante que o seu estudo, eu tenho certeza. Agora, se você criar um plano de fundo, um barulho de chuva, ou uma música clássica, ou até mesmo o som de um ventilador no seu quarto, ou um sonzinho no ouvido, sei lá, de uma música, mas uma música que não tenha tantas letras, né? Mais um som. O ideal é você criar um som, um plano de fundo. Barulho de chuva é o ideal. Barulho de chuva. Foi o que eu adotei com meus alunos, que deu muito certo. Então você consegue quebrar o ruído, consegue se concentrar mais nos seus 50 minutos. Vai passar voando. Você vai estar estudando, interessado, não vai estar escutando mais a conversa dos vizinhos, a fofoca da tia, da prima, da sobrinha. Negativo, acabou. Agora vamos concentrar. Método de imersão, blocos de 50 minutos, sem o celular, utiliza um cronômetro do relógio, ou do seu notebook, do seu computador, cronômetro online, coloca lá, cronômetro online, vai sair lá um cronômetro online, você vai colocar um play e vai começar a contar. Então você precisa desapegar do celular, porque o celular é um sabotador de tempo. E para você quebrar o ruído e você ter maior concentração, você precisa ter um plano de fundo. Se sua casa tem um barulho, ou na biblioteca. E outra coisa, se tiver um fluxo muito grande de pessoas passando, isso prejudica a sua concentração. Depois lá estava você solteiro, né? Concurseiro, a vida é muito solitária. Solteiro, né? E passa lá o crush, né? Uma menina, um rapaz bonito. A chance de você olhar é muito grande. Então, olha, tenha concentração maior. Escolha um local que não tenha fluxo de pessoas. Estude, olha, virado para a parede. Estude virado para a parede. Você não sabe quem está passando, circulando, olhando para você, mandando um beijinho, recadinho, negativo. Entendeu? Então, olha, a concentração precisa ser algo mais voltado para os estudos. Local de estudo, método de imersão, você já vai melhorar muito a sua concentração. Outro ponto, prioridade, você precisa fazer no início do dia. Eu li num livro sobre empreendedorismo que grandes empreendedores eles iniciam as suas prioridades no início do dia. Então, é iniciar a prioridade no início do dia. Porque você está mais ativo, você não está tão cansado assim. Então, olha, se você é o típico aluno que atualmente você não trabalha, está só apenas estudando, que é ótimo, você deve iniciar suas prioridades no início do dia. Ou se você trabalha à tarde e de manhã você está disponível, se você tiver outras prioridades, mas se você puder resolver em outros horários do dia, ótimo. De manhã, quando você acordar, você precisa dar atenção. O que é mais importante do seu dia? Se estudar para concurso hoje é uma fase importante da sua vida que um dia vai passar, dê preferência para os estudos. Aí se você tiver outros afazeres, eu preciso lavar as coisas, né, do almoço, do lanche, ou limpar a casa, deixe para limpar em outro horário, porque as prioridades do dia você está mais disposto
disposto, você está com energia maior, precisam ser feitas no início do dia. Tranquilo? Início do dia você precisa estar mais disposto. Você consegue obter melhor concentração em relação se você deixar para estudar só no final da noite, que você já está cansado. Agora, se você trabalha, você estuda, de fato, você não consegue realizar essa prioridade dos estudos no início do seu dia. Mas por isso você não vai ser aprovado? Eu falei para você minha história, eu trabalhava, estudava, e mesmo assim deu certo. Então, olha, se você não consegue realizar as prioridades no início do seu dia, você não tem escolha, porque o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. E algumas vezes na vida esperamos as circunstâncias ótimas e deixamos de fazer o bom. Então, se você não tem o início do seu dia para estudar, você não vai ser aprovado em concurso? Claro que não. Se você não consegue fazer o ótimo, faça o bom, continue fazendo o bom que vai dar certo. Deu certo para mim, deu certo para diversos amigos, vai dar certo. Tranquilo? Prioridades no início do dia. Outro assunto polêmico, ó. Sono. Muitos alunos vão estudar e estão com sono, estão cansados. Quer uma dica interessante? Um cochilo rápido. Se você descansar, às vezes está com muito sono, depois do almoço ele está meio com sono, tenta descansar para você ver uns 20, 30 minutos, coloca para despertar, você já acorda mais disposto, você acorda mais disposto, com energia maior, com motivação maior, aquele sono imediato ele já foi embora. O velho e bom café, ele ajuda bastante também. Então são estratégias, esse cochilo ele é essencial, que ele vai te dar um fôlego a mais. Ele vai tirar aquele cansaço imediato. Agora, se você estiver muito cansado e você insistir, olha, a sua produtividade não vai ser efetiva. Lembra da hora líquida de estudo e a hora bruta? Então, se você estiver muito cansado, não adianta você insistir. Você precisa descansar um pouco para ter melhor rendimento, o seu cérebro conseguir entender melhor e você adaptar aquela informação, internalizar. Tá bom? Então, tente essa técnica, dá um cochilo rápido, depois você volta, vai dar certo. Constância. Constância é muito importante. Prezado, não é intensidade, é constância. É constância. Se você estudar 30 dias corridos, 10 horas por dia, e fazer uma prova no domingo, no próximo domingo, depois dos 30 dias, e uma pessoa estuda 2 ou 3 horas, 3 horas é o ideal por dia, 3 horas por dia durante 2 anos, eu falo para você, existia uma chance gritante da pessoa que estudou 2, 3 horas por dia durante 2 anos, ou 1 ano, ser aprovado e você não. Porque não é intensidade, é constância. Olha, é um pouco todo dia que você vai fazer, você vai internalizar. Agora, se você achar que aquela intensidade é prejudicial para a sua saúde, e não é assim. A chance de você desistir e ter falha é gritante, é grande. Então, olha, tenha constância. Como que você vai ter constância nos estudos? Primeiro, motivação. Você precisa ser uma pessoa motivada para estudar. Estudar para concurso não é um martírio. É uma dor, é um sofrimento. Não pense assim. Estudar para concurso é uma oportunidade. Se você me assiste hoje, você está buscando estudar de uma forma mais estratégica, significa que você está na frente de muitas pessoas que às vezes se contentam com os empregos atuais e não buscam uma melhoria de vida. Acontece. Você é uma pessoa privilegiada que tem acesso a esse conteúdo. Então, olha, tenha seriedade, busque uma melhoria para a sua vida e tenha motivação. Por que motivação, professor? Estudar para concurso, a vida solitária? Negativo. Daqui a alguns anos, você vai ser aprovado, tudo que você passou vai valer a pena, todo esse sacrifício, essa dor que você acha que é aparente, imediata, não consigo mais, não consigo, professor, negativo, vai passar um dia, acredite, eu falo com todo o coração, porque eu passei por isso, tudo que você está passando aí, eu passei, e olha, eu passei por algo muito mais longo, né? 10 anos, 5 anos focado, 4 reprovações por menos de 1 ponto, já cai 2 vezes em segundas fases para delegado de polícia, e o segredo é a persistência. Eu sei que é difícil você voltar para o quarto, voltar para estudar, mas tenha persistência e motivação, porque olha, se você tiver motivação, esse pensamento positivo, isso aí é científico, você vai ter mais energia, mais disposição e vai dar certo. Você ficar com pensamentos tristes, não consigo, não sei o quê, olha, não vai dar certo. Fala a verdade, vai fazer outra coisa. Você precisa ter motivação, energia positiva. Motivação, primeiro foco. Se você sabe exatamente o seu foco, algo bem específico e direcionado, significa que você tem motivação. Você sabe que você vai conseguir, você sabe que você vai vestir uma farda, ou trabalhar em uma outra área específica. Precisa ter foco. Eu quero este cargo e por isso. Então você vai ter uma energia a mais para estudar. Não é apenas pelo salário. Tem um foco. Descubra qual que é o seu foco. E no meu e-book gratuito tem essas dicas, beleza? Não deixe de baixar. Mural Meta. Você vai pesquisar no YouTube. Mural Meta, professor Jorge Florencio. Eu vou ensinar para você uma técnica motivacional que você vai colar no seu quarto e você precisa fazer que vai dar certo. Você precisa, não é só
colocar, achar bonitinho, mural meta, não. É você olhar para as imagens e você visualizar, você tomando posse por antecipação. Que roupa eu vou estar vestindo quando eu tomar posse? Como que vai ser a primeira abordagem? Imagine tudo. O seu cérebro é uma máquina tão perfeita, ele vai te dar essa posse, essa vitória por antecipação. 1 ano antes de ser aprovado, eu vi meu nome no Diário Oficial. Foi de arrepiar. Eu até me emocionei, eu chorei. Falei, nossa, não acredito. 1 ano depois eu fui aprovado, que eu fui até nas últimas etapas de delegado federal. Então, quando você imagina e você crê, independente da sua fé, da sua religião, o seu cérebro é uma máquina, é sério, é uma máquina tão perfeita que você vai ter uma energia a mais. Você vai viver por antecipação os seus sonhos. Olha, contato com pessoas do mesmo objetivo. Você precisa estar próximo de pessoas. Por quê? Porque o meio influencia. O meio influencia. Nós somos produtos do meio. Se você anda com pessoas que não estão estudando para concurso, comece a pensar nas suas amizades, nas suas, se de fato é algo importante para você, se está te ajudando hoje. Então, olha, será que são as pessoas que estão próximas, minhas amizades atuais, são necessárias? Vão me ajudar? Se foram pessoas que estão te prejudicando, dá um tempo nelas, faça novas amizades. Vou te contar uma experiência particular. Quando eu iniciei minha preparação para concurso, eu me sentia muito sozinho. Eu estava terminando a minha faculdade de Direito e meu pessoal da minha turma, né, muito preocupado com o TCC, eu já estava pensando lá na frente, né? Fui aprovado no TCC, fui aprovado na OAB de primeira, no 9º período de Direito e já queria ser delegado de polícia, no 9º ao 10º período, né? Eu já comecei a focar. E fui aprovado no concurso da Guarda Municipal, então eu já comecei a ter essas conquistas iniciais, já comecei a pensar fora da faculdade. E muitos colegas ali do meio estavam mais preocupados com o TCC, outros focados para outra área. Eu precisava estar no meio de pessoas mais engajadas no meu projeto. O que eu fiz? Tem um site chamado Que Concursos. Eu mandava mensagem para os alunos mais esforçados, que comentavam nas questões, e eu criei um grupo chamado Voo C Delta, que existe até hoje. Esse grupo tem 4 anos. Então a gente participava muito, e eu, uma pessoa bem Caxias, né, rigorosa, eu era o líder. Se a pessoa não participar, eu vou tirar, e tem que participar. Então o meu ciclo de amizade e meus colegas eram pessoas engajadas com projetos parecidos, querem ser delegado de polícia. Hoje eu tenho orgulho em dizer que eu tenho mais de 15 ou 20 amigos delegados de polícia. Eu não contei, mas é 15 a 20 delegados de polícia que foram aprovados nesses últimos anos, nesses anos da existência do Voo Ser Delta. Então, quando você está no meio, no ciclo de pessoas com o mesmo projeto, você troca experiências, você consegue estudar de uma forma mais inteligente, troca experiência, conversa com uma outra pessoa. Porque, olha, meu objetivo com as pílulas de estratégia não é mostrar um único caminho, não. É mostrar sugestões de estudo. Mas cada pessoa pode identificar uma forma. Estou tomando base aqui, experiências de pessoas aprovadas e também pesquisas científicas que eu fiz. Mas olha, mantenha um caminho, uma linha, se aproxime de pessoas, faça amizade, conversa sobre o dia a dia. É tão engraçado quando você se aproxima de concurseiros, era um maior prazer você numa discussão de um barzinho, o pessoal tomando uma cervejinha lá, e você falando sobre o dolo direto, dolo indireto, do direito penal, e você ri da risada, e é uma coisa gostosa. Então o meio influencia. Se aproxime de pessoas com o mesmo objetivo. Tente ter uma reflexão. Será que esse meio atual está me ajudando? Se não, comece a selecionar, fazer as amizades do cursinho, em grupos, que vai te ajudar bastante. É um auxílio indireto muito eficiente. Sobre o grupo de estudo também, até uma sugestão que eu indico para o meu plano de ação policial, é você criar um grupo menor e você postar horas líquidas de estudo por dia. Estudei 2, 3 horas, todo dia você posta. E você gera até uma competição saudável. É uma forma de você ter mais constância, porque a ideia aqui é ter constância, motivação e constância. E quando você está próximo de pessoas, você tem mais constância. Elas te ajudam a desistir. Às vezes você está querendo desistir, o outro fala, não, vamos continuar. Aí quando seu colega está ruim, você quer ajudar ele, entendeu? Olha, metas, você precisa ter metas. Primeiro, você precisa ter uma visualização geral dos seus planos de estudo. Por exemplo, eu vou começar hoje e vou terminar daqui 6 meses, por exemplo, o meu plano de estudo. Então, você precisa ter metas finais e metas intermediárias, porque as metas te ajudam a ter mais motivação. Imagina o seguinte, você tem uma meta no decorrer da semana, se você bateu a sua meta, você dá uma recompensa. Olha, dá certo demais. Eu tinha uma meta, se eu cumprisse minha meta na semana, eu podia ver um filme. Eu sou muito fã de filme. Nossa, eu gosto de Netflix, eu gosto de ir no cinema. Fui várias vezes no cinema sozinho, comprei uma açaí e fico assistindo o filme. Sou apaixonado por filme. Era uma forma de recompensa. Se eu tivesse batido a minha meta na semana, eu podia ver um filme, descansar, relaxar. Então as metas são importantes. Você precisa ter metas menores,
Por exemplo, metas semanais, metas mensais e meta final. Então, essa forma de meta, essa progressão, quando você identifica uma progressão, você vai imprimir seu edital, você vai riscar, que a gente vai trabalhar também numa pílula de estudo, você vai riscar o seu tópico de estudo, e você vai, cada vez que você riscar, é uma motivação a mais. Olha, estou avançando. É muito melhor quando você tem um controle de avanço, você se sente mais motivado e você tem mais constância. Se você tem mais constância, você vai ter mais motivação, interesse para continuar. Tranquilo? E outra coisa, tenha hábitos saudáveis. Sabia que a sua alimentação ela te ajuda a pensar melhor? Você vai pesquisar dever de casa, você vai pesquisar alimentos que são bons para o cérebro. Não compra remédio, não. Nunca tomei remédio. Sei lá, o povo fala em Ritalina, não sei, não tem informação médica, mas você não precisa isso para ser aprovado. Eu conheço diversas pessoas que foram aprovadas sem remédios, sabe? Não precisa. Busca uma alimentação saudável, deixa essas besteiras de lado, essas coisas gordurosas. Concurseiro já passa tanto tempo sentado, e você que estuda para carreira policial, você tem que cortar essa gordurinha a mais, tem que fazer aquela corridinha. Tenha hábitos saudáveis, alimentares. Olha, dê preferência para alimentos que sejam bons para o cérebro. Come uma coisa, frutas vermelhas, por exemplo, são boas para a memorização. Então, quando você vê um alimento que você identificar que é bom para o seu estudo, come. Vai te ajudar. E tem hábitos, olha, físicos, vai te ajudar também, te ajuda até no TAF. Meu TAF também foi um sofrimento. Foi um sofrimento. O TAF da Polícia Federal, você que busca a Polícia Federal, é um dos TAFs mais difíceis do país. Então, olha, é muito complicado. Se você não tiver uma preparação anterior, você passa apertado. O índice de reprovação chega até 40% em alguns concursos, o teste físico. Pensa, você interromper seu projeto devido a um teste físico. Se você foi aprovado na prova objetiva e na prova discursiva. Então, se você tem hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, vai influenciar. Todos os fatores vão colaborar para a sua aprovação. Vamos ficar por aqui, tá bom? Espero que você tenha sido bem útil essa pílula. Agora você vai tomar mais uma e você vai ficar mais forte e mais próximo da sua aprovação. Conte comigo, professor Jorge Florencio.